Olá, amigos! Estamos aqui ao vivo, diretamente do estúdio do Atualidades do Direito, para darmos o pontapé inicial em nossa Semana Jurídica. Nessa semana, teremos mais de 30 palestras, sorteio de 300 livros, enfim, trata-se de um trabalho de fôlego realizado pela equipe do Atualidades do Direito e eu tive a honra de ser convidado para iniciar os trabalhos. Antes mesmo da Semana Jurídica, do dia 6 ao dia 10 de agosto, estamos aqui para dar início a essa nossa conversa, esse nosso bate-papo sobre temas importantes do direito. Então, inicialmente, gostaria de conversar com vocês a respeito do sorteio, né? Nós sortearemos hoje 5 livros. Selecionei aqui meu livro com o Rogério Sanches Cunha, que trata de investigação preliminar, ação penal e ação civil ex delito. Sortearemos 5 livros hoje, mas no terceiro bloco, tá legal? Antes vou explicar para vocês rapidinho a metodologia da nossa palestra. Essa palestra, ela é dividida em 3 blocos. O primeiro bloco é aberto a todos. Todos terão acesso à nossa exposição, à nossa conversa, aos nossos ensinamentos. Em seguida, o segundo e o terceiro bloco, todos os blocos com duração de 15 minutos, serão exclusivos para assinantes do Atualidades do Direito ou para quem adquirir a Semana Jurídica. Fica aqui a minha dica para você se tornar um assinante do Atualidades do Direito, porque você terá acesso à Semana Jurídica e todo o restante do nosso conteúdo, né? Vídeos de conteúdo net dos nossos livros, nós temos muitos livros com muito conteúdo, mais de 500 vídeos de informação jurídica atualizada para você. Temos jurisprudência comentada do STF, do STJ, outras palestras de atualização, enfim, um universo de informações jurídicas disponíveis para você. Então, vale a pena, fica aqui a minha dica. Vamos tratar hoje, o tema da nossa exposição hoje é interceptação telefônica. Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema, como os senhores irão ver nos 3 blocos que iremos apresentar, trata-se de um tema muito polêmico. A lei ela traz informações não muito claras, não muito taxativas. Muitas dúvidas foram levantadas desde 1996 até hoje. A jurisprudência ela é obrigada a entrar em campo para pacificar alguns questionamentos, mas já adianto para os senhores que é um dos temas mais polêmicos do direito penal e do direito processual penal. Por que essa polêmica? Porque isso virou moda hoje em dia. A interceptação de conversas telefônicas virou rotina. O que era para ser exceção se tornou regra. O que era para ser o último recurso de investigação criminal acabou virando o primeiro recurso. Primeiro nós grampeamos todo mundo, ouvimos as conversas, fazemos as devidas transcrições, em seguida utilizamos essas informações como notícia crimes. E aí sim, damos início à investigação com base em informações pré-existentes. Isso é correto? Pela nossa legislação, não. E é isso que nós vamos tratar aqui hoje. Vamos falar do conceito de interceptação telefônica, vamos falar quais são os requisitos necessários para que uma interceptação telefônica seja realizada de forma lícita, vamos falar a respeito de investigação direta do MP e interceptação telefônica, vamos falar do crime previsto na Lei 9296 de 96, há um tipo penal específico previsto ali no artigo 10. Vamos também falar dessa questão e muitos outros pontos polêmicos envolvendo a lei de interceptação telefônica. Então, nesse primeiro bloco, todos estão assistindo, todos têm acesso a esse conteúdo, vamos dar início à nossa exposição. Em primeiro lugar, eu preciso apresentar para você aonde está localizada a interceptação das comunicações telefônicas. Em regra, quando você pensa, vou estudar esse tema, o que você faz? Você imediatamente pinça a Lei 9296 de 96. Mas não é só isso. Muita gente esquece da Resolução 59 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Tá? Então, preste atenção aqui. Se você quiser estudar essa lei de forma correta e completa, você precisa estudar a Lei 9296 de 96 e a Resolução 59 de 2008 do Conselho Nacional de Justiça. Então você pode me perguntar o seguinte: o CNJ, ele pode legislar em matéria penal? Não. Não pode, não tem competência para tanto. Mas no plano procedimental, sim,
O CNJ pode editar resoluções para melhor aplicação da lei. O que ele não pode é mitigar garantias constitucionais, reduzir, restringir direitos constitucionais, mas pode sim, e às vezes até deve, entrar em campo para regulamentar a lei. E aqui nesse caso, isso é muito necessário, porque a lei ela é uma lei lacunosa, com cláusulas abertas, diante de uma das situações de maior invasão de privacidade de que nós temos notícia no Brasil. No plano normativo, essa lei viabiliza que o Estado, o poder público, possa gravar a conversa que o senhor está tendo com outra pessoa sem que vocês saibam. Isso é interceptação telefônica. Vamos analisar as modalidades de interceptação de comunicações, para que os senhores percebam que eu tenho interceptação telefônica, escuta telefônica, gravação telefônica, escuta ambiental, interceptação ambiental, gravação ambiental, enfim, há uma série de possibilidades, nem todas lícitas, em que pessoas têm acesso ao que você conversa na sua intimidade. Bom, isso é uma agressão, isso é uma invasão à minha privacidade. Obviamente, toda restrição de direitos fundamentais e individuais deve ter como premissa a lei. É preciso, em primeiro lugar, respeitar a legalidade. A Constituição Federal, a própria Constituição da República Federativa do Brasil, ela permite essa invasão de privacidade. Mas ela simplesmente permite e diz, de acordo com a lei. Isso em 1988. Em 1996, é finalmente editada a Lei das Interceptações das Comunicações Telefônicas, e aí essa lei traz a regulamentação de que quais são as hipóteses em que a sua conversa pode ser gravada, pode ser transcrita e pode ser levada a uma ação penal. E a resolução do CNJ em 2008 chega para tentar colocar um ponto final em muitas discussões oriundas dessa lei. O que já adianto, não foi possível. Ainda temos questões polêmicas, questões em aberto, questões pendentes de decisão nos tribunais superiores. Então, apresentado para você o plano normativo, feixe normativo que regulamenta essa invasão da sua privacidade, vamos agora falar qual é o conceito de interceptação telefônica. Qual é o conceito? Se alguém chegar para você e falar, doutor, o que é interceptação telefônica? O que você responderia? Você vai responder o seguinte, que ela é uma medida de natureza cautelar. É uma medida cautelar. Então, é uma medida cautelar preparatória, quando realizada na fase da investigação policial, ou incidental, se realizada em juízo. Obviamente, você precisa ampliar esse conceito de cautelar preparatória, não apenas para a investigação pela polícia, mas também pela investigação direta realizada pelo Ministério Público, tá certo? Então, incidental, se realizada em juízo, se realizada durante o processo. Portanto, se eu estou falando de medida cautelar, eu preciso falar dos requisitos da medida cautelar. Essa medida cautelar só será licitamente decretada pelo juiz competente se ela for a medida mais adequada, se ela for uma medida necessária para o processo e, principalmente, se ela tiver utilidade, se ela respeitar a proporcionalidade. A cautelar, o fumus boniuris, o periculum in mora, eles são indispensáveis para que o juiz possa decretar essa medida cautelar. Então, já adianto para você que essa medida cautelar, durante a investigação preliminar, ela é requisitada pelo delegado, pelo Ministério Público, durante o processo, pelo Ministério Público e em busca dessas informações, sempre respeitando essas premissas das medidas cautelares. Tá certo? Primeiro ponto que eu queria falar para você era isso. Você está tratando de uma medida cautelar. E como medida cautelar, você precisa respeitar adequação, necessidade e proporcionalidade. Tá certo? Maravilha, vimos o conceito, você já sabe o que é interceptação telefônica. Agora, vamos falar de um ponto nevrálgico aqui dessa questão. Por quê? O que é interceptação telefônica? Olha o que diz o artigo 1º da Lei 9296. Ele fala o seguinte, que
lei admite interceptações de qualquer natureza. Perceba que eu coloquei aqui em letra maiúscula para destacar para você. Interceptações de qualquer natureza. É isso que a lei fala. Ou seja, a lei não fala nada. Você tem que entender quais são essas interceptações de qualquer natureza. O que significa isso? Então, o significado dessa expressão, de qualquer natureza, a doutrina, desde 96, ela está debruçada nessa expressão qualquer natureza e vem buscando qual é o conceito disso. E a doutrina, após esse árduo trabalho, resultou numa decisão jurisprudencial de tribunais superiores, onde os tribunais superiores, eles limitaram de forma objetiva quais são as hipóteses de interceptação que podem e devem ser realizadas pelo juiz com base na lei, tá? Então vamos lá. Primeiro eu preciso falar para você quais são, pela doutrina, não pela jurisprudência, as hipóteses de interceptação de qualquer natureza. O que é isso? Bom, a doutrina, ela separou 6 situações. Vamos lá para essas situações. A primeira, já adianto aqui para você, que sempre você vai falar como adjetivo dessas 3 primeiras hipóteses, utilizando a palavra telefônica. Então você tem interceptação telefônica, escuta telefônica e gravação telefônica. Essa é a primeira, são as primeiras 3 hipóteses. As próximas, depois eu volto aqui, falo de interceptação ambiental, escuta ambiental e gravação ambiental. Então, as 3 primeiras. O que é isso? O que é interceptação telefônica estrito sensu? É a captação da comunicação telefônica alheia, ou seja, quem está captando não são os interlocutores, por um terceiro, sem o conhecimento dos comunicadores. Esse aqui, senhores, é a regra geral da nossa Lei 9296. Em regra, é isso que acontece, tá? O juiz autoriza, a autoridade policial, ela requer os serviços de uma concessionária de telefonia, eles fazem, sobem lá no poste, fazem a gravação, a interceptação, e aí um terceiro, que não os comunicadores, tem acesso a essa conversa, gravam essa conversa, transcrevem e levam isso para o juiz, tá? Então, primeiro, interceptação telefônica, estrito sensu. Quais são as características? É feita por um terceiro e sem o conhecimento dos comunicadores. Isso é o primeiro ponto. Segundo, escuta telefônica. Qual a diferença entre elas? Aqui também ela é feita por um terceiro. A diferença é com o conhecimento de um dos comunicadores. Então, no primeiro, ninguém que está conversando ao telefone sabe que está sendo gravado. No segundo, um deles sabe que está sendo gravado. Mas nas 2 hipóteses, a gravação é feita por um terceiro. E, em seguida, a gravação telefônica. Essa gravação, conhecida também como autogravação, é feita por um dos comunicadores. Aqui eu não tenho a figura do terceiro. Uma das pessoas que está ao telefone é quem efetua a gravação. Ela é feita sem o conhecimento do outro, por isso, no plano penal, é denominada de gravação clandestina. E, agora, no campo da interceptação ambiental, escuta ambiental e gravação ambiental, a classificação delas é praticamente a mesma. Qual é a diferença? A diferença, gente, é que isso não é feito dentro da conversa telefônica. Isso não é feito via interceptação telefônica, via conversa de telefonia. Aqui é feito no ambiente, tá? Então, perceba, a interceptação ambiental é a captação da comunicação no próprio ambiente, não no telefone, por um terceiro sem o conhecimento dos comunicadores. A escuta é a mesma coisa, captação da comunicação por um terceiro também, com o conhecimento de um dos comunicadores. E a terceira, a gravação ambiental, a autogravação, é feita por uma das pessoas que participa da conversa no próprio ambiente. Então, senhores, com isso nós identificamos as 6 hipóteses elencadas pela doutrina, que representam comunicações de qualquer natureza. E agora eu pergunto para você o seguinte: essas 6 hipóteses são admitidas pela lei? Resposta: não. Quais dessas 6 hipóteses, A, B, C, D e F, entram nos liames objetivos da lei de interceptação telefônica? Bom, olha o que diz a jurisprudência, aqui a jurisprudência majoritária de STF e STJ, tá? Para que você não esqueça disso. Tratando-se de interceptação telefônica, a nossa letra A, e escuta telefônica, a nossa letra B, elas seguem sim a lei 9296 de 96.
Quanto a todas essas demais hipóteses, por não estarem abrangidas pela lei, olha o que diz a jurisprudência. Elas podem ser realizadas sem ordem judicial e utilizadas licitamente como provas, salvo se envolver em conversa íntima ou se houver causa legal de sigilo. O que eu adianto para você em relação a essa última questão decidida pela jurisprudência? Não se perca com as 4 últimas alternativas. Ao estudar a interceptação telefônica, fique apenas com as alíneas A e B das nossas hipóteses, porque elas sim são aplicadas diuturnamente na lei de interceptação telefônica. Com isso, senhores, nós encerramos o primeiro bloco dessa palestra, que está abrindo a Semana Jurídica. É uma palestra que é aberta no primeiro bloco para todos, e no segundo e no terceiro bloco ela é exclusiva para assinantes do Atualidades do Direito. Se você ainda não é assinante do Atualidades do Direito, eu recomendo que faça a sua assinatura, porque além de estarmos conversando aqui hoje ao vivo, também essa conversa, essa nossa explanação ficará armazenada no portal do Atualidades do Direito. Ou seja, depois, ao assinar, você terá acesso ao bloco 2 e ao bloco 3. Ninguém fica sem informação. Então, até o próximo bloco. Até já!